Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de farmácia e drogaria. Prestados. Tipos de venda em uma farmácia ou drogaria. Em uma drogaria ou farmácia, há 3 tipos de procedimentos para que a venda ocorra. São eles: vendas no próprio balcão, vendas por telefone, vendas pela internet. Venda no balcão consiste na interpretação da receita mostrada pelo cliente ou pedido de algum medicamento que não necessita de prescrição, sendo esse procedimento efetuado no balcão, seja da farmácia ou drogaria. Venda por telefone. As farmácias e drogarias só poderão realizar venda, dispensação, por telefone se estas estiverem abertas ao público, necessitando de um farmacêutico responsável em todo o horário de funcionamento. As farmácias têm que assegurar aos clientes alguma forma de comunicação direta com o farmacêutico, responsável técnico ou seu substituto. Essa comunicação direta entre cliente e farmacêutico pode ser feita através de um número de telefone exclusivo para este fim. Venda pela internet. As farmácias e drogarias só poderão realizar venda se estiverem abertas ao público, não se esquecendo da presença de um farmacêutico responsável em todo o horário de funcionamento. A farmácia tem que apresentar seu endereço eletrônico www.nomedafarmacia.com.br. Saiba mais. Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números. A terminação de um domínio indica que tipo de entidade ele... Veja alguns exemplos abaixo. .com, entidades comerciais. .gov, entidades governamentais. .edu, entidades educacionais. .org, organização sem fins lucrativos. A farmácia tem que apresentar em sua página principal razão social, endereço, CNPJ, horário de funcionamento, telefone, nome, número de inscrição no CRF do responsável técnico, licença ou alvará sanitário. As farmácias têm que assegurar aos clientes alguma forma de comunicação direta com o farmacêutico, responsável técnico ou seu substituto. A comunicação direta entre cliente e farmacêutico pode ser feita por organização da farmácia ou drogaria. A organização da farmácia é dividida em física e pessoal. Física. A organização física de uma farmácia ou drogaria deve respeitar uma série de determinações e exigências da Anvisa, a fim de garantir um bom funcionamento do estabelecimento. Conheça-as a seguir. O imóvel onde funcionará a farmácia ou drogaria tem que ter um espaço físico satisfatório para atividades como administração, recebimento de mercadorias e armazenagem,
dispensação de medicamentos e separação de materiais de limpeza. A quantidade de ambientes deve ser compatível com os serviços da farmácia ou drogaria. Dependendo dos serviços prestados, deve haver um ambiente próprio para este. A farmácia deve ter, no mínimo, área para dispensar, vender, área para receber as mercadorias, área para armazenar, área para guardar produtos de limpeza, área para atividades administrativas, área sanitária. A área destinada ao público deve ser limpa, como todo ambiente de trabalho deve ser, e não pode apresentar risco aos clientes ou aos funcionários. A área interna, como os pisos, as paredes e o teto da farmácia ou drogaria, devem ser lisos e impermeáveis. A farmácia ou drogaria deve estar livre de insetos, roedores ou outros animais. A ventilação e a iluminação devem ser ajustadas conforme as atividades realizadas. A farmácia ou drogaria deve ter equipamentos de combate a incêndio, extintores de incêndio. A farmácia ou drogaria deve realizar a sanitização, desratização e desinsetização periodicamente. Os produtos de limpeza usados na farmácia ou drogaria devem ser guardados em local separado e identificado, sendo que estes devem ser industrializados e estar dentro das exigências da Anvisa. Saiba mais. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. O sanitário tem que ser de fácil acesso e ter pia, toalha individual e descartável, sabonete líquido, lixeira com pedal e tampa. Deve existir um local específico para que os funcionários deixem seus pertences guardados com cadeados, pois geralmente os funcionários levam objetos, bolsas e outras coisas para o trabalho. Salas de descanso e refeitório, isso quando tiver, serão separadas dos demais ambientes. A farmácia ou drogaria deve ser um local abastecido com água potável. Se tiver caixa d'água própria, esta deve ser tampada para não entrar insetos, deve ser limpa periodicamente, com registro da tal limpeza para comprovação posterior. Quando a farmácia ou drogaria estiver dentro das galerias de shoppings e supermercados, pode-se usar as áreas do estabelecimento onde está alocada, como banheiro, depósito de material de limpeza e armário de pertences. Farmácias magistrais. Manipulação. Possuem exigências em uma legislação específica de boas práticas de manipulação, de preparações magistrais e oficinais para uso humano para o serviço de manipulação. Veja algumas delas. A área destinada aos clientes deve ter espaço suficiente para tal. A área para atendimento individualizado deve ter privacidade e conforto para os usuários. O acesso para o banheiro não deve passar pela área de serviços farmacêuticos. A maleta de primeiros socorros tem que ficar em um lugar fácil de acessar e com identificação. Importante: a maleta de primeiros socorros não é obrigatória por lei, mas para garantir a segurança do trabalhador, é aconselhável possuir uma maleta de primeiros socorros em todas as empresas. E se o estabelecimento dispor de uma,
ela deve ficar em um lugar fácil de acessar e com identificação. A área de serviços farmacêuticos tem que ser limpa todos os dias, antes e depois do seu funcionamento. A drogaria deve ter uma área reservada para o armazenamento. Esta deve responder às especificações do fabricante. A área de armazenamento tem que ser limpa, não podendo pegar sol, umidade e nem calor. Aos produtos, sob condições de refrigeração, tem que ser seguida a recomendação da embalagem. A geladeira destinada a armazenamento de produtos deve ter sua temperatura verificada e anotada diariamente. Na área de armazenamento, os produtos devem ser mantidos em armários ou prateleiras afastados do piso, parede e teto. Os medicamentos sujeitos a controle especial, medicamentos controlados, devem ser guardados em um sistema segregado, com chave que fica com o farmacêutico. Saiba mais. Segregação é a separação de determinados produtos. Nesse caso, separação dos medicamentos controlados dos demais medicamentos da farmácia. Como pode ser esse sistema segregado? Pode ser feita em um armário localizado em uma sala própria e exclusiva para tal fim. O armazenamento de produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração é realizado em um ambiente separado da área de dispensação para que esses medicamentos não sejam vendidos. Os medicamentos devem ser expostos em uma área restrita ao balconista e farmacêutico e não podem ficar ao acesso do público. Os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria devem ficar expostos em área de livre acesso aos clientes. Pessoal. A organização pessoal da farmácia está relacionada com a forma adequada de posicionamento dos funcionários, cuidados gerais e limpeza do ambiente de trabalho. É de extrema importância a identificação dos funcionários do estabelecimento. Isso pode ser feito através de crachás, já que é um método fácil e barato. Outra forma de identificação de funcionários se dá pelo uso de uniformes, que além de servirem para identificar, servem também para diferenciar o funcionário do cliente, porém o mesmo deve ser fornecido pela empresa. Todos os funcionários necessitam estar bem apresentados e com seus uniformes limpos. E para isso a farmácia tem que dispor de uma quantidade de uniformes equivalente ao número de funcionários. Cada funcionário deve possuir uma quantidade suficiente de uniformes, visto que cada uniforme só pode ser usado por um dia, não se repetindo até que seja feita a lavagem. Como tudo que se usa acaba e desgasta, assim é com o uniforme. Por isso, a empresa tem que disponibilizar ao funcionário novos uniformes de 6 em 6 meses. As drogarias geralmente possuem serviços farmacêuticos. Quando isso ocorrer, ela deve fornecer equipamentos de proteção individual, EPI, para seus funcionários, a fim de proteger estes, os clientes e os produtos, de possíveis contaminantes ou danos. Já que a farmácia tem o dever de fornecer os EPIs, o funcionário tem por obrigação usar para o seu próprio benefício. A grande maioria dos serviços farmacêuticos oferecidos pela farmácia necessita de EPIs, que podem variar dependendo do serviço. Porém, o tipo que se deve usar, quando usar e o jeito de usar tem que estar em um POP, procedimento operacional padrão.
As farmácias devem fornecer palestras e cursos para a capacitação dos balconistas, para que eles se tornem profissionais mais qualificados. Os cursos de capacitação voltados para aperfeiçoamento dos balconistas devem ser ministrados como treinamento inicial e continuado, abordando os assuntos inerentes à profissão. Exercícios, parte 3.